Quando você assiste uma aula ou então lê algum livro, você tem o costume de fazer alguma anotação, né? Você anota durante a aula, você anota depois da aula, anota em tópicos, anota tudo que o professor disse, anota em formato de questões, né? Ou então quando você lê algum livro, você também tem esse costume, por exemplo, de anotar no próprio livro, né? Tem muita gente que tem pavor de grifar, de escrever no próprio livro, tem mais aquele zelo, né? Ou então, como o Mortimer Adler cita no livro Como Ler Livros, pegar um papelzinho e uma caneta mesmo, né? E ele comenta no livro que quando ele não fazia isso, e ele é uma pessoa que lia muito, escrevia muito, lia muito. E ele dizia que quando ele não fazia nenhum tipo de anotação, era como se ele não tivesse, né, lido o livro. Só que se você for emprestar esse livro para outra pessoa, aí não, aí tem que arrumar uma outra edição. Ele comenta, e até o Émile Faguet também, no livro Arte de Ler, eles comentam isso, que se você pega um livro que já veio, né, com rabisco ou com alguma coisa grifada, que você vai acabar com a experiência, né, da pessoa que está lendo aquele livro pela primeira vez, né? Ela tem que ter uma experiência de primeira leitura com aquele livro, né, e não a sua experiência daquilo. Mas, bom, enfim, vamos por partes, vamos entender o que pode melhorar o máximo possível, né, otimizar o seu aprendizado e a sua memorização para levar aquele conteúdo que você leu para sua memória de longo prazo, né? Afinal de contas, é isso que a gente quer, né? A gente quer utilizar a nossa vontade para, né, mobilizar a nossa cognição, nosso intelecto, né, para obter algum tipo de memória, alguma memorização de algum conteúdo novo, tá? Seja para passar numa prova, seja para ser algum profissional melhor, uma pessoa mais culta, né, que tem mais conhecimento, enfim, independente da área de estudos que você está buscando, né? Então, por exemplo, temos o professor Pierluigi, que é uma das pessoas aí que mais dedicou aí anos da sua vida sobre, né, aprendendo a aprender e ensinando sobre isso, né, essa arte do aprendizado, do estudo, né, como o livro dele ele mesmo cita, Aprendendo Inteligência, né, e ele comenta isso em uma das aulas que quando tudo que o professor fala, né, você anota, você está colocando aquele conteúdo que está no intelecto do professor, na memória do professor, e você está colocando tudo no caderno. Então o conteúdo está indo direto da aula, pum, pro caderno. Ou quando você assiste anotando no computador, ele vai direto pro HD do computador e não pro seu HD, né? E aí eu realmente concordo 100% nesses casos com o professor Pia, né? Que você anotar de maneira mecânica, né, você só transcrever tudo que está sendo falado, não quer dizer que você obteve algum tipo de conhecimento daquela matéria, né? Quer dizer que você está, de uma maneira mecânica, né, transcrevendo tudo que está sendo falado, não necessariamente tirando do seu próprio intelecto. Não significa que você ouviu aquilo e formulou aquilo que você está escrevendo, né? Você só está de maneira mecânica, tal qual uma pessoa que dirige e escuta um audiolivro, dirige e conversa. Aquele ato ali de dirigir está sendo realizado de uma maneira mecânica, de uma maneira até passiva, né? Você consegue escrever de maneira mais passiva do que você lendo de uma maneira ativa, né? Bom, enfim, não vou complicar muito por agora no vídeo. Mas anotar tudo que o professor fala é uma das piores formas realmente que você tem de tomar algum tipo de nota, de fazer uma anotação durante a aula, tá? Você realmente vai perder um pouco da sua concentração, vai anotar de maneira mecânica e não vai nem obter algum tipo de conhecimento daquilo, né? Menos que você, né, queira escrever algum livro. Não é como se você fosse, sabe? É outro erro que eu vejo muita gente cometendo, né? As pessoas anotam as coisas e não usam aqueles conteúdos que elas anotaram para nada, né? Então, para que adianta você trocar de uma certa forma um pouco da sua atenção, um pouco do seu foco em ouvir o que o professor está falando, para anotar um negócio que vai ficar lá parado, vai ficar no seu, né, no seu caderno, vai ficar no seu computador, que você não vai utilizar. Então, por exemplo, um dos últimos livros que eu fiz essa anotação, né, que eu anotei até no computador, que é o livro Comporte-se, eu anotei no computador justamente porque eu pretendo trazer esses conteúdos, né, para mais para frente para outros projetos, principalmente que eu vou precisar utilizar, né, aquela ferramenta de pesquisa, né, para pesquisar por alguma palavra, ou então copiar e colar. Então eu lia um capítulo, eu grifava para me lembrar de tudo que eu queria escrever, e depois eu ia escrevendo tudo no documento do Notion. Então para mim ali fazia sentido, né? Eu ainda vou utilizar aqueles conceitos relacionados à neurociência do comportamento e tudo mais. Então tá tudo armazenado para ser utilizado depois. Agora, se for uma leitura que você não pretende,
né? Você não vai precisar necessariamente evocar tudo aquilo que você leu, seja para escrever um livro, para gravar algum vídeo, gravar algum curso. De repente vale a pena você fazer as anotações no próprio livro como uma forma de melhorar a sua memorização. Então, da mesma forma que o Mortimer Adler citou, você lê algum capítulo e você pode pensar ou pode escrever, né, o que o autor está querendo me dizer aqui? Qual que é o conceito principal desse livro? O que eu tirei desse capítulo que eu acabei de ler, tá? Então você pode utilizar essas anotações no próprio livro dessa maneira, como uma forma de colocar o livro, né? Eu acho que o Mortimer Adler até cita isso num outro livro, que ele também fala sobre como ler livros, com um diálogo com o outro autor também, né, de como ler livros. E ele cita sobre isso, né, como se você colocasse mesmo o livro dentro ali do seu cérebro, né, quando você vai fazendo esse tipo de anotação, vai deixando a ideia fermentar ali por dentro, né. E agora, quando a gente fala em anotações durante a aula, a gente já entendeu que transcrever tudo que o professor fala é uma forma ruim de fazer anotação. Mas tem outras formas de fazer anotação que não só, né, transcrevendo. Então você pode, como eu citei, né, assistir a aula e após a aula, obtendo o conteúdo que você, né, prestou atenção, deixou ali fermentar na sua cabeça, depois você escreve alguma coisa sobre isso. Aí pode ser útil, né? Se você, né, assistiu a aula, então leu algum livro ali e deixou. E aí depois você, sem consultar o material original, foi escrevendo sobre aquilo, é uma excelente maneira que você tem de tanto se testar para você ver se realmente, né, aprendeu aquele conteúdo, se ele realmente faz sentido ali na sua cabeça. Você pode até fazer um mapa mental, né? Ligando aquele conceito com outros conceitos que você já viu de outras áreas, juntando tudo. Bem nesse modelo mesmo que eu citei do Zettelkasten, né? De como fazer boas notas. Você vai linkando áreas distintas de conhecimento em um mapa mental, se você gostar de fazer isso. Você pode fazer, por exemplo, anotações em tópicos, né, daquele conteúdo, só para manter a sua mente mais ativa. Eu percebo que a menos que você tenha um domínio muito grande daquela matéria que você está assistindo, vale a pena fazer algum tipo de anotação. Porque se você não tiver muito domínio daquilo, ou então muito interesse naquilo, a tendência maior é que a sua mente comece a devagar um pouco, né? A gente está tão acostumado com multitarefa, com fazer, né, duas coisas ao mesmo tempo, que, pelo menos na minha percepção, parece que só assistir alguma coisa parado, assim, é um pouco difícil pra gente, principalmente, né, se a gente não tiver uma curiosidade ou uma motivação muito alta para assistir aquele conteúdo. Então, anotar é uma forma de manter você mais ativo, né? Então, você pode fazer uma anotação por tópico, anota algumas palavras-chave, né, para você, de repente, utilizar depois, né? E aqui que é o grande ponto aqui desse vídeo, né? Que é você saber tirar boas notas, né? Saber fazer boas anotações, principalmente para utilizar depois essas anotações. Então você faz anotações do jeito certo, para você depois utilizar para fazer uma revisão ativa e uma repetição espaçada, que são os dois métodos mais comprovados por toda essa parte de neurociência do aprendizado, para você realmente levar aqueles conteúdos para a sua memória de longo prazo, tá? E eu ensino detalhadamente, tá? Eu vou comentar por alto aqui, mas eu ensino detalhadamente no meu treinamento de 7 dias, que são 7 aulas, e ao longo de uma semana só você vai de um aluno que estuda apenas de maneira passiva, que apenas torce e espera, né, para se lembrar daqueles conteúdos que você assistiu, que você leu, que você estudou, para um verdadeiro estudante autodidata que leva aqueles conteúdos para sua memória de longo prazo, que sabe estudar do jeito certo, que sabe dominar a formação de hábitos, né, que sabe fazer o planejamento de maneira certa, que, enfim, que não precisa necessariamente que alguém, né, vai guiando todos os passos, você consegue buscar o conhecimento por conta própria, com essa característica do estudante autodidata, tá? Então o link está aqui na descrição, para você conferir de maneira detalhada todo esse treinamento. A gente vai falar sobre tudo isso, revisão ativa, repetição espaçada, né, justamente como utilizar as notas que você vai, fazer durante as aulas de maneira extremamente efetiva, tá? E é justamente o modelo de notas que eu sugiro, que eu explico de maneira aprofundada, é anotar por meio de questões. Então, o aprendizado ele é basicamente respostas para alguma pergunta. Quanto melhor for a sua capacidade de chegar nessas perguntas, né, de elaborar boas perguntas e, obviamente, de conseguir resolver essas perguntas, melhor vai ser o seu aprendizado, porque o que você quer
é abrir uma lacuna de conhecimento, né? É fazer com que você surja ali uma dúvida, você tá tipo um caçador, você tem que saber o que que você quer caçar, você tem que saber o que que você está procurando para vir com aquele conhecimento da aula ou da leitura para justamente preencher aquela lacuna que foi aberta por meio de uma pergunta. Se você tentar, né, colocar aquele conhecimento, socar aquele conhecimento na sua cabeça, sem antes explicar para o seu cérebro que aquilo é importante, sem antes abrir um espaço, abrir uma lacuna, né? É que nem se abre uma geladeira ou uma biblioteca aqui que está lotada. Você fala assim, tá, eu tenho que colocar esses 5 livros aqui. O que que eu faço primeiro? Primeiro eu vou arrumar o espaço, eu vou abrir o espaço, depois eu vou colocar os livros, né? Agora, se você vai seco para assistir uma aula, para ler um livro, sem antes ter as perguntas certas, sem antes saber o que que você está buscando, isso é um grande erro que vai prejudicar muito o seu aprendizado e a sua memorização. Então, uma das excelentes formas que você tem para solucionar isso é saber utilizar as anotações por meio de perguntas. De novo, eu explico tudo isso passo a passo, de maneira didática, detalhada, no treinamento que está aqui no link da descrição. Mas você formula essas perguntas, você chega até essas perguntas certas e você está sempre buscando, como um caçador, a resposta delas na aula, no livro que você está lendo, tá? Então, de novo, se você quer esse conhecimento mais aprofundado, a gente se vê aqui no treinamento que está no link da minha bio. E se você quer assistir outros vídeos aqui no canal, eu vou deixar 2 recomendações e a gente se vê lá também, tá? Valeu, até a próxima.